Muito bem, vamos aqui então terminar o assunto a respeito da unidade 3, falando do item 3.4, do tema 3.4, equação da quantidade de movimento, né, para volumes de controle inerciais e não inerciais. Então, lembrando que a equação geral, né, é dada por dn dt, tá, é igual a integral, a derivada do tempo da integral do volume de controle de n ρ dv cortado, que é o volume, né, integral do volume, mais a integral de superfície de n ρ v n escalar dA. Tá? Neste caso, o nosso n maiúsculo, tá, a nossa propriedade extensiva, ela é a quantidade de movimento, P. Tá? Enquanto que a propriedade intensiva, né, seria a velocidade, o vetor velocidade. Substituindo então, né, nós temos que forças externas, a força externa, né, no sistema aqui será dado por essa expressão. Tá? Por fim aqui, a força, tá? Forças externas elas podem ser divididas em dois tipos, em duas classes. As forças de superfície, tá? E as forças de campo, ou de corpo, B de body, corpo, S surface, tá? Geralmente é assim que são chamadas. Tá? A força de corpo pode ser chamada também de força de campo, como eu falei. Geralmente nós representamos pela gravidade, tá? Força peso. Enquanto que as forças de superfície nós temos as forças cisalhantes e a pressão, tá? Que são as forças normais, né? A tensão normal. Perfeito? Ou seja, na verdade, só corrigindo aqui aquilo que eu disse, né? A força de pressão causada pela pressão, a pressão é uma tensão, mas a força causada pela pressão é o produto da pressão pela área, tá? Mas voltando aqui então, resumindo, né? Força de corpo ou de campo, por exemplo, a força peso, ou as forças elétricas e magnéticas. No caso, um fluido que é ionizado, por exemplo, o plasma, se ele estiver sujeito a um campo elétrico externo, ele também terá um campo FB aqui, beleza? Força FB, força de campo. No caso, a força de superfície, volto a dizer aqui, o exemplo mais clássico que eu coloquei aqui é a pressão. E aí, no caso, a força de pressão é a integral de P dA, conforme está aqui na expressão. Certo? Mas muitas vezes, né, nós estamos analisando um sistema num referencial não inercial. Tá? Um referencial não inercial é aquele referencial que possui uma certa aceleração. Tá? Então, isto vai, na verdade, afetar o equacionamento. Vamos supor o seguinte: existe um sujeito que está parado aqui e um outro sujeito que está parado aqui. Então, cada um tem o seu sistema de coordenadas aqui. Esse aqui, o sistema coordenada linha, o referencial linha, e esse é o referencial normal. Ambos estão analisando esta partícula que está se deslocando, né, se desloca para aquela direção. Então, existe o vetor posição R e existe o vetor posição R'. E existe o vetor referencial, que é o R grande. De acordo aqui com a regra do polígono, né? R grande mais R' é igual ao R. Logo, R grande pode ser escrito como R menos R'. Tá? E aqui, então, também temos os vetores posições, os vetores posição aqui, né? No caso, para R' e para o R. Eles não dependem somente das coordenadas, mas também dependem da posição, tá? Então, aqui, ó, tempo, que tempo aqui deveria ser T', mas pode ser T também, T igual a T' para referenciais galileanos. Então, eu posso deixar assim mesmo. O que acontece? Então, se eu começar a derivar, tá? Eu vou achar a velocidade, a segunda derivada me fornecerá a aceleração. Então, se o referencial, por exemplo, R' aqui, ó, né, o referencial linha estiver acelerado com relação ao referencial aqui, né, normal, então
a aceleração dele será dada pela segunda derivada de r por t. Como vimos, o r aqui, ó, ele é a diferença dos vetores de posição aqui. Então, nós temos que a aceleração, tá, no final, ela será a aceleração relativa. Tá? Este aqui é a aceleração relativa. Tá? Derivando uma vez, a gente tem a velocidade relativa. Claro, derivando pela segunda vez, né, como vocês podem ver aqui, obterei a aceleração relativa. Neste caso, a gente pode corrigir, tá, um equacionamento, que é dado por essa expressão. Esse aqui é para um referencial inercial, um volume de controle inercial. E agora, se o nosso volume de controle não for inercial, será esta expressão. Provavelmente eu não vou fazer nenhum exercício, cobrarei nenhum problema envolvendo volumes de controle não inercial, apenas do ponto de vista conceitual. Então, é mais que vocês saibam, né, a importância de se entender o que são sistemas referenciais inerciais e os referenciais não inerciais. Bem, gente, aqui nós já estamos quase no fim da aula de hoje. Então, temos aqui a equação, né? Lembrando que também, da mesma forma como para a conservação da massa, a equação da quantidade de movimento para o volume de controle, ela pode ser dividida, né, ao longo do tempo em duas regiões, né? A região do transiente, o regime transiente, e a região permanente, ou regime permanente, no qual as propriedades, por exemplo, a força, já não variam mais, né? Você tem uma força constante, tá? E aqui você tem uma força que varia bastante no tempo, ok? Sendo assim, nós encerramos aqui o assunto da equação da quantidade de movimento. Aguardo então agora para exercícios aplicados, ok? E o próximo assunto aí, então, vocês vão ver é da unidade 4. Antes de a gente partir para a unidade 4, eu sugiro que vocês façam a leitura, tá, das seções 3.5 e 3.6, da primeira lei da termodinâmica, e um pouco sobre sistemas e volumes de controle. Sistemas e volumes de controle, na verdade, vocês já fizeram a leitura, não há necessidade, só é um reforço. Mas a 3.5, a primeira lei da termodinâmica aplicado para volumes de controle e sistemas, é bastante importante, tá? Então, depois eu vou indicar lá no Fox qual seria o capítulo para ler, ok? Então, dito isto, encerramos a aula aqui. Até o próximo vídeo.